Olá amigos, sejam bem-vindos às Notícias Proféticas. Hoje vamos falar sobre sinais no céu. Vamos pedir a orientação do Nosso Senhor para podermos compreender aquilo que se passa à nossa volta. Nosso Pai amado que habita nos altos céus, ó bom Senhor, que nós te agradecemos a oportunidade que nos dás, Senhor, em nós podermos ver e testemunhar os sinais dos tempos do fim. Coisas que acontecem, maravilhas, Pai, outras menos felizes, mas na realidade praticamente ou quase todas descritas por Ti na Bíblia. Então ajuda-nos a entender, Pai, e a perceber o quão próximos estamos da vinda do Teu Filho. É aquilo que te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, hoje vínhamos falar de alguns sinais que aconteceram no céu. E deixem-me começar a partilhar convosco um versículo bíblico. Ele está em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, no verso 25. Acompanhem-me nesta leitura. Lucas 21, 25. Este versículo está inserido no sermão profético descrito por Jesus Cristo. Um sermão profético que apontava vários sinais, vários acontecimentos para os últimos dias, para os dias em que nós vivemos. Então diz-nos aqui no verso 25 o seguinte: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas e perplexas pelo bramido do mar e das ondas. Ok, vamos ficar pela primeira parte do versículo onde nos diz, leio novamente, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Amigos, deixem-me partilhar convosco uma notícia que ela já tem algumas semanas, é verdade. Infelizmente tem ficado ofuscada pela guerra. Muitas notícias ficaram ofuscadas, digamos, pela guerra em Israel, onde digamos, os canais noticiosos, apenas 90%, 95% das notícias transmitidas são acerca desta guerra. Mas ainda consegui encontrar esta notícia com algumas semanas de existência, na altura que começou a guerra, mais ou menos. Então diz-nos esta notícia que o James Webb, ou seja, o periscópio, o grande telescópio de James Webb, capta imagens inéditas e deslumbrantes da nebulosa de Orion. Então diz-nos que registros fascinantes foram feitos com a câmara de infravermelho próximo do periscópio nos comprimentos de onda curta e longa. Então, amigos, diz que este grande telescópio captou alguns sinais, algumas mudanças na nebulosa de Orion. Algumas coisas fascinantes foram ali captadas. Umas estrelas foram acrescentadas, acrescentadas, ou seja, apareceram ali algumas mudanças que não são comuns de serem verificadas. Então, amigos, como nos disse aqui no capítulo 21 de Lucas, nas próprias palavras de Cristo, nos disse que haveriam sinais no sol, na lua e nas estrelas. Verificamos aqui sinais nas estrelas, então. Justamente na nebulosa de Orion. E é justamente pela nebulosa de Orion, se vocês não sabem, então ficam a saber, é na nebulosa de Orion que é por lá que virá o nosso Senhor Jesus Cristo. É por aquele lado, por Orion. Isso está escrito nos livros do Espírito de Profecia, pela escritora Ellen White. Também ela, inspirada pelo Senhor, escreveu livros maravilhosos. E ela fala num dos livros que é justamente para a nebulosa de Orion que virá o nosso Senhor Jesus Cristo, com poder e grande glória nas nuvens do céu. Ora, não é apenas para trazer esta notícia que vos venho hoje falar disto. É para vos trazer também esperança. Uma vez que como vos disse, é em Orion que tudo se vai começar a desenrolar. Então, amigos, Jesus está-nos trazendo alguns sinais, está permitindo que o ser humano veja alguns sinais que estão desenrolando nas estrelas. Desenrolando também no Sol. Tivemos um eclipse agora recentemente. E então vemos todas estas notícias aqui se desenrolando, todos estes acontecimentos, melhor dizendo, se desenrolando, acontecimentos no céu, na lua, nas estrelas, no sol, na lua e nas estrelas, digo. E então nós vemos estas coisas se desenrolando a pouco e pouco. Vemos que os corpos celestes estão manifestando a proximidade da vinda do Senhor Jesus.
Então deixe-me trazer-vos aqui também alguma esperança hoje a vocês. No meio deste mundo de guerras, no meio deste mundo de sofrimento, no meio do mundo de doenças, no meio do mundo cheios de crises económicas, no meio do mundo cheio de insegurança, no meio do mundo cheio de incertezas, onde sobretudo as camadas mais jovens vivem sem planos, sem certezas para o futuro, apenas vão vivendo um dia de cada vez, sem poder fazer planos para a sua vida futura, tal como as gerações passadas puderam fazer. Mas no meio do mundo com tantas incertezas e tantos problemas, onde é que nós nos vamos socorrer? Qual vai ser a nossa chamada tábua de salvação? Bom, amigos, deixem-me apresentar-vos então, se algo vocês ainda têm dúvida, deixem-me apresentar-vos então aquela pessoa. Não é um sistema económico, não é um poderio militar, não é um governo, não é nada disso. Mas é apenas uma pessoa que nos pode ajudar a passar por estes tempos difíceis sem esmorecer, sem entrarmos em ansiedade e depressão. E essa pessoa que vos quero apresentar é esta, justamente o nosso Senhor Jesus Cristo. É justamente esta pessoa que nos está todos os dias ajudando, todos os dias fazendo tudo por nós, mediante o seu Espírito que habita, que vem falar à nossa mente, que nos aquece, nos conforta e nos consola o coração todos os dias. Quando nós temos dúvidas, quando nós temos problemas, então aquilo que a gente tem a fazer é justamente falar com Ele, suplicar-lhe, pedir-lhe, que na realidade Ele vai responder. É verdade que Cristo não se vê, Ele não se apalpa, mas Ele está presente no nosso meio, se assim o quisermos. Basta nós abrirmos justamente este livro, as Sagradas Escrituras, mesmo para nós começarmos a conhecer este Cristo, para quem não conhece muito bem este Cristo da Bíblia, este Consolador, digamos, a maior personagem da história da humanidade. Então, aconselho vivamente a que nós começamos a ler os Evangelhos do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Estes 4 Evangelhos relatam pormenorizadamente a vida de Cristo e dão-nos a conhecer aquele que é o centro do universo, aquele que tudo pode, aquele que nos fortalece o coração, aquele que na realidade nos dá força e alento todos os dias para nós prosseguirmos no meio do mundo de tantas incertezas e problemas. Este Cristo eu um dia conheci e mudou a minha vida. Também pode mudar a sua vida se na realidade ainda não o encontrou. Quero deixar-vos este conselho. Os sinais estão acontecendo, as profecias estão-se cumprindo todos os dias, significando assim a breve volta deste nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele um dia prometeu voltar. De facto, deixem-me ir convosco novamente a João 14, ao capítulo 14 de João, no verso 1. É uma promessa maravilhosa. Não sei se já partilhei convosco, mas se o fiz, tenho todo o prazer em voltar a fazê-lo, a partilhar convosco. E eu vou ler. Podia dizê-la de cor, mas vocês poderão achar que eu estou a dizer alguma coisa errada. Então vamos lê-la no capítulo 14 de João, no verso 1 a 3. É uma maravilhosa promessa que muitos de vocês deverão ter em mente. E ela diz o seguinte: olhem o que o Senhor Jesus nos prometeu. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. O que é que ele nos está aqui a dizer logo no verso 1? E ele diz assim: não se preocupem, não se angustiem, não tenham ansiedade. Se vocês creem em Deus, então creem também em mim, em Jesus. Então vocês podem crer em mim, sem se preocuparem com o resto. Na casa de meu pai, no verso 2, na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito: e vou preparar-vos um lugar. O que é que Jesus está aqui a dizer? Muito simples. Que na cidade celestial, na nova terra que Ele está a preparar, ou de facto que já preparou, ou na cidade celestial, vamos falar melhor, a nova terra ainda vai ser, digamos, recriada, assim que ela for destruída pelo fogo. Mas na cidade celestial que já está feita, neste momento, que já está criada, essa cidade que um dia vai vir, vai descer e vai pousar nesta terra, de forma a que os salvos vivam nela para sempre. Então, nessa cidade há muitos lugares, há lugares para toda a gente. Sabem qual é a política de Deus? Estas são palavras minhas, mas sabem qual é a política de Deus? A política de Deus é que todos se salvem e que ninguém se perca. É que todos venham a chegar ao conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, por isso é que Ele preparou muitas moradas. Suficientes para muitas pessoas, muitas e muitas pessoas. E se todos se arrependessem, se todos fossem salvos, havia moradas para toda a gente, havia lugar para toda a gente nessa cidade, nesse lugar maravilhoso. E se não fosse assim, eu vos teria dito. Então, se não houvesse lugar para toda a gente, eu já vos tinha dito, eu já vos tinha avisado sobre isto. Mas já há lugar para toda a gente. Então Ele disse que vai preparar-nos um lugar. Ele vai preparar-nos esse lugar. Okay? E no verso 3 continua. E se eu for, e quando eu for, melhor dizendo, e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para quando eu estiver, estejais vós também. O que é que Ele está a dizer? Que quando Ele nos for preparar esse lugar, ok? Depois de Ele nos preparar esse lugar, então Ele vai fazer o quê? Virei outra vez. Ele vai voltar novamente a esta terra, ok? E vai levar-nos para junto dEle. Não nos vai deixar aqui, como muita gente advoga, não vai continuar esta terra pecaminosa e sangrenta como ela está neste momento. Não. O nosso Senhor Jesus prometeu dar um fim ao pecado. E Ele vai vir e vai fazer isso. Mas ao vir, Ele vai levar para Ele aqueles que escolheram não viver em pecado. Aqueles que escolheram amá-lo. Porque sim, amigos, tudo é uma escolha da nossa parte. Ele está-nos dando sinais de que vai voltar. As estrelas estão-nos dizendo que vai voltar. O sol está-nos dizendo que Ele está prestes a voltar. E Ele está prestes a voltar para levar quem? Aqueles que o amarem. Aqueles que guardam a sua lei, que observam os seus mandamentos. São essas pessoas que merecem uma recompensa. Porque só merece a recompensa quem trabalha para ela. E para alcançarmos, não é para merecermos, mas para alcançarmos esta recompensa divina, então devemos dar alguns passos de fé. Alguns passos, algumas decisões concertadas no sentido de nos aproximarmos de Cristo, mediante a sua lei, mediante mais leitura, mais oração, mostrar-nos a Ele que o amamos. E o que é que Ele vai fazer então? Ele vai vir outra vez e vai levar-nos para Ele mesmo, para que, onde Ele estiver, nós estejamos também. Olha que coisa maravilhosa. Quando vocês, uma vez, aqueles que são casados, talvez devam perceber melhor disto, quando vocês namoravam com os vossos cônjuges, naquela época em que se estavam conhecendo melhor, vocês lutaram para quê? Para vocês se casarem um dia. E vocês queriam estar muito ao pé uns dos outros, de maneira a que esse dia chegasse rapidamente, o dia do casamento, onde vocês pudessem então viver sempre juntos, estar sempre juntos. E vocês expectavam aquele dia. Era um dia em que vocês fizeram um plano, já um dia em que vocês estavam com alguma ansiosos para que ele chegasse. E ele chegou. Bom, para muitas pessoas não quis dizer que fosse felicidade por causa das más decisões. Mas o casamento é algo divino. O casamento foi dado lá no Éden. Foi uma das instituições dadas no Éden. Foi o casamento e o sábado. Mas o casamento é uma bênção. E o que Jesus está a dizer é que Ele vem buscar, ok? É como se fosse um marido que vem buscar a sua noiva. De facto, a Bíblia classifica a igreja verdadeira, digamos, o grupo de pessoas que estão esperando Cristo, classifica como se fosse uma noiva. Não é? Classifica como se fosse algo muito precioso, como se fosse uma imagística de um noivo vir buscar a sua noiva e levá-la para si, para então efetuar este casamento que durará eternamente. Então Cristo, como esposo, vem buscar a noiva, que são as pessoas que estão à espera dele, não são muitas, mas são preciosas para ele, e então vai levá-las para si mesmo, para quando ele esteja, esta noiva esteja com ele e ali possam viver juntos para sempre, nesta união sagrada e perfeita que durará toda a eternidade, não vai ter fim. E sabem o que é que me deixa contente com isto tudo? É que eu posso fazer parte dessa união e vocês também. Todos nós juntos fazendo parte desta união. Amigos, as estrelas estão anunciando, o sol está dizendo, a Bíblia está confirmando. E o que é que nós queremos mais? Temos que tomar decisões firmes. Temos que fazer reformas. O Senhor Jesus já mostrou que nos ama. Já mostrou que tem esse afeto, esse carinho, essa preocupação por nós, em nos querer tirar deste mundo lamacento e pecaminoso.
Agora, cabe-nos a nós dar o passo. Cabe-nos a nós aniquilar o próprio eu. Cabe-nos a nós fazer a nossa parte para amarmos e agradarmos este esposo. Então, amigos, vamos orar mais. Se necessário for, vamos jejuar um pouco mais, por muito que custe. Vamos dedicar um pouco mais de tempo, digamos, à leitura, a conhecer este noivo, ok? Como eu há pouco vos disse, os 4 evangelhos dão-nos a conhecer muito deste noivo. O livro Desejado de Todas as Nações, escrito por esta senhora, por Ellen White, uma senhora inspirada por Deus, também nos dá a conhecer ainda mais pormenores ainda acerca deste noivo que nos vai vir buscar. Então, amigos, é um conselho que vos dou. Vocês, antes de casar com os vossos cônjuges, quiseram conhecê-los melhor. Bom, como é que vocês iam casar com alguém que não conheceriam? Não teria muito cabimento, pois não? Então é a mesma coisa para Cristo. Como é que nós vamos viver eternamente com alguém que nós não conhecemos, que não passamos tempo com ele, que não falamos com ele todos os dias, que não vamos ver aqui a este livro como é que ele age, a sua maneira de ser? Nós não podemos viver com alguém que não conhecemos. É um risco. Então, talvez seja um risco para nós não conhecermos Cristo. Então está aqui, o livro está aberto, à espera que nós o conheçamos de forma íntima, que nós nos entreguemos a ele de forma íntima, como uma esposa se entrega ao seu marido e o seu marido à esposa também de forma íntima. Então está aqui, à nossa espera, todo o conhecimento. O tempo que nós temos todos os dias, as 24 horas, devem ser geridas de maneira a que possamos fazer um pouco de tudo. Também para conhecer um pouco deste Jesus, para conhecer um pouco daquele que vai vir nos buscar e dar uma vida eterna. Então, amigos, fica aqui este conselho, fica aqui esta pequeníssima amostra do amor de Cristo. É uma pequeníssima amostra, amigos. Isto que vos disse agora é apenas um grão de areia no meio do deserto sobre o que é o amor de Cristo. De facto, ele é tão imenso como o deserto, ou como um grão de areia no meio do deserto. Não é? Imaginem um deserto enorme comparado com um grão de areia comparado com um deserto enorme. Não tem tamanho sequer. Portanto, a nossa compreensão do amor de Cristo também não tem tamanho. É infimamente pequena. É algo, de facto, o amor do Senhor Jesus é algo que nunca vai poder ser compreendido, de tão grande que é. Como é que é possível Ele amar criaturas como nós, pecaminosas, criaturas que vivemos em pecado, criaturas que pecam todos os dias? Mas Ele ama. E é justamente estas criaturas pecaminosas que Ele um dia vai querer vir buscar. Mas há sempre um mas. A decisão é nossa de queremos abandonar esse pecado. O pecado é uma coisa que desagrada a Deus e ofende a Deus. De facto, foi o pecado que levou Cristo à cruz. Não os dele, mas os nossos. Então, quando é que vamos parar de pecar, parar de tomar más decisões, parar de dar bufetadas no nosso Senhor Jesus por cada pecado que fazemos? Uma esposa não maltrata o esposo. Não tem cabimento. Então nós, como esposa dele, como crentes fiéis, também não devemos esbofetear o nosso esposo com os nossos pecados. Não faz sentido, amigos. Então, o conselho que vos deixo é o conselho para mim. Eu estou nessa luta, estou nessa batalha com Cristo também, de pecar cada vez menos, infringir a lei cada vez menos, amá-lo cada vez mais. E é este o conselho que vos deixo, amigos. Ok? Não vos quero apenas falar sobre notícias, mas hoje vim trazer-vos um pouco de esperança, porque até os elementos da natureza estão-nos dizendo isto. A própria natureza está, entre aspas, não me interpretem mal, mas está falando connosco, ok? Estes sinais Deus está a permitir que eles aconteçam para que nos deem alento, que nos deem esperança sobre quão breve está a vinda deste nosso Senhor Jesus Cristo, que nos vai levar àqueles que o quiserem, claro, viver com Ele para sempre. Então fica aqui esta esperança, fica aqui este antegozo dessa sagrada reunião, esperando que o Senhor vos continue a abençoar, a ajudar, sobretudo a tomar as decisões necessárias. Que o Senhor vos abençoe e até à próxima.